Vamos abrir esse módulo com o problema da vovó que sobe as escadas de um prédio. Ela leva 4 minutos para ir do primeiro andar ao 5º andar de um prédio. Se ela mantiver a velocidade, quanto tempo ela vai levar para sair do primeiro andar e chegar ao 10º andar desse mesmo prédio? Eu sugiro que você pause o vídeo, leve alguns minutos tentando resolver o problema e assim que você tiver alguma resposta, volta para ver a nossa discussão sobre essa solução. Se você respondeu 8 minutos, lamento, você errou. É que esse problema é feito para te induzir ao erro. E as pessoas, quando erram esse problema, provavelmente é porque pensaram da seguinte forma. Se a vovó, para chegar ao 5º andar, leva 4 minutos, então, como do 5 para o 10 eu estou multiplicando por 2, então lá do outro lado eu vou multiplicar por 2 também, e aí pensam que a resposta é 8. Mas isso está errado. Esse raciocínio, na verdade, chama-se proporcionalidade. Acontece que aqui a proporcionalidade não se aplica aos números que estão em amarelo. Na verdade, a proporcionalidade ela vale para os intervalos. Vamos entender melhor isso. Quando a vovó estava lá no primeiro andar, o relógio foi acionado, portanto estava no 0. Para subir do primeiro andar ao 5º andar, a vovó subiu 4 andares. Para isso, a vovó gastou 4 minutos. Então perceba que a vovó gasta 1 minuto por andar. Essa é a velocidade da vovó. Ela sobe 1 andar por minuto. Bom, então, quando a vovó sobe do 5º andar para o 10º andar, ela sobe 5 andares. Portanto, ela vai gastar mais 5 minutos, além daqueles 4 que ela já gastou. Portanto, a resposta para esse problema é 9 minutos. Nesse problema, 2 amigos resolvem pesar suas mochilas numa balança de molas. Primeiro, cada um deles faz isso separadamente e os resultados obtidos são 3 kg e 2 kg. Depois, eles resolvem colocar as suas mochilas na balança ao mesmo tempo e, para surpresa deles, a balança registra 6 kg, quando eles esperavam ver 5 kg, que seria a soma de 3 com 2. Quando eles tiram as mochilas da balança e deixam a balança vazia, eles percebem que essa balança tem um defeito. Ela não começa as suas marcações no 0. Por isso é que aconteceu esse fenômeno esquisito. Então, eu sugiro que você pause o vídeo e a sua tarefa agora é tentar descobrir os valores correspondentes para cada uma das mochilas. Então, vamos à solução do problema. Quando o primeiro deles faz a pesagem, o que a balança registra é o valor da primeira mochila e mais o valor inicial que já estava dado para essa balança. E isso corresponde a 3. Quando o segundo dos coleguinhas resolve botar a sua mochila na balança, o que a balança mostra é o valor correspondente à segunda mochila adicionado daquele valor inicial que estava lá mostrado pela balança. E isso é igual a 2. E quando eles fazem isso ao mesmo tempo, o que a balança registra é o valor da primeira mochila mais o valor da segunda mochila, mais aquele mesmo valor inicial mostrado pela balança. E isso, segundo o problema, corresponde a 6. Agora perceba, essa soma M2 mais M1, que eu estou destacando aqui em azul, de acordo com a nossa segunda expressão, vale 2. Então, se isso aqui vale 2, é porque
o valor da primeira mochila tem que ser 4. Então, vamos registrar isso. A primeira mochila tem 4 quilogramas. Agora, se a primeira mochila tem 4 quilogramas e o resultado aqui é 3, é porque esse valor inicial, registrado pela balança, é de menos 1. Portanto, se aqui é menos 1 e o resultado aqui é 2, é porque o valor correspondente à segunda mochila é 3. Então, uma mochila tem 3 quilogramas, a outra mochila tem 4 quilogramas e o valor inicial marcado pela balança é de menos 1. Vamos encerrar essa aula com um probleminha de contagem. Eu vou contar os dedos da minha mão a partir do polegar. 1, 2, 3, 4, 5. Como eu cheguei ao final, agora eu vou voltar. 6, 7, 8, 9. Como eu cheguei ao polegar, agora eu vou outra vez. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. A sua tarefa é descobrir em que dedo eu estarei quando eu contar 1000. Eu sugiro que você pause o vídeo e pense numa solução para esse problema, obviamente que não seja contando os dedos um por um. Eu coloquei os primeiros números da nossa contagem numa representação da minha mão de acordo com cada dedo. Então perceba que o polegar é 1, o indicador é 2, o dedo médio é 3, o anular, que se chama assim, pois é onde tradicionalmente se põem os anéis, recebe o número 4, e o dedo mínimo, que é conhecido popularmente como mindinho, recebe o número 5. Depois você volta para 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Se você olha, por exemplo, para o indicador, você vê uma sequência que aparentemente não tem coerência, né? Não tem um padrão visível ali, porque do 2 ele pula para o 8, depois do 8 ele pula para o 10. Então, vamos entender de verdade onde está o nosso padrão aí. Eu fiz aqui a sequência dos dedos conforme eles são percorridos no momento em que nós estamos contando. Primeiro é o polegar, depois é o indicador, depois o dedo médio, depois o anular, depois o mindinho. E aí a gente volta para o anular, volta para o dedo médio, volta para o indicador e depois do indicador a gente começa toda essa sequência de novo, porque do indicador você volta para o polegar e faz tudo outra vez, polegar, indicador, médio, anular, mindinho e assim por diante. Então, a primeira coisa importante a ser percebida nesse problema é que, de fato, a minha sequência não se repete de 5 em 5, como a gente acaba sendo levado a pensar quando olha para a mão. A nossa sequência repete de 8 em 8. Nota só, eu vou colocar aqui os números associados a cada um dos dedos da mão. Aqui eu tenho 1, 2, 3. Acompanhe a minha tabela e veja se ela confere com o que aparece aqui na representação da minha mão. 5, 6, 7, 8 no indicador, depois eu tenho 9 no polegar. E aí? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E aí eu tenho 17 no polegar. Vinte e um, 22, 23, 24. Bom, e assim por diante. Não vou continuar porque eu sugeri a você não fazer isso, né? E até o final. Mas olha só, pelo menos os primeiros números eu preciso colocar aqui para que você perceba coisas interessantes na nossa tabela e nessa sequência. Olhando para essa posição aqui, essa coluna, ela corresponde à nossa passagem pelo dedo indicador na volta. Note que os números que aparecem aqui
são sempre os múltiplos de 8. Isso quer dizer que, se eu estou contando até o 1000, como o 1000 é um múltiplo de 8, então certamente o dedo que corresponde à nossa resposta é o dedo indicador. Mais até do que isso, eu consigo lhe dizer que na contagem 1000 eu estarei no indicador já voltando, porque depois do indicador eu pularei para o polegar. Bom, então a resposta é dedo indicador. Mas eu ainda quero acrescentar algumas observações. Olha só, os números que estão na coluna do dedo médio aqui, ó, nessa penúltima coluna, são números que, ao serem divididos por 8, deixam o resto 7. Faça a conta e verifique. Na coluna que está do lado, os números que aparecem aqui são números que, ao serem divididos por 8, deixam o resto 6. Na coluna anterior, os números que aparecem são números que, ao serem divididos por 8, deixam o resto 5. Por que eu estou sempre dividindo por 8? Porque a nossa sequência tem 8 colunas, ou seja, a nossa contagem, a nossa sequência repete de 8 em 8. Isso é chamado o período da nossa sequência. Então, o período da nossa sequência é 8. Por isso, as minhas divisões serão sempre por 8. Quando você tiver com um problema em que o período, por exemplo, é 6, as coisas se repetem de 6 em 6, você passará a dividir por 6, mas continuará olhando para os restos dessa divisão. Então, continuando. Na coluna anterior, os números que aparecem são números que, ao serem divididos por 8, deixam o resto 4. E na coluna anterior a essa, os números que aparecem, ao serem divididos por 8, deixam o resto 3. Nessa coluna, os números que aparecem são aqueles que, ao serem divididos por 8, deixam o resto 2. E, finalmente, na primeira coluna, os números são aqueles que, ao serem divididos por 8, deixam o resto 1. Ok? Dessa forma, você pode rapidamente dizer qual o dedo corresponde a qualquer outro número que não seja o 1000 e que não seja um múltiplo de 8. Ok? Espero que você tenha gostado. Até a próxima aula.